Em alguns dias, e eu estou bem ruim, inclusive hoje eu não vi na escola bíblica, mas é uma passagem bastante conhecida e foi tão interessante que quando eu comecei a pensar sobre ela, eu me coloquei nos dois lados dessa passagem e o Senhor Deus falou muito ao meu coração. Atos 9, 10, do versículo 10 em diante, que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a vir. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder os principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Irmãos, nós conhecemos essa passagem. Essa passagem é a passagem quando Saulo vai até Damasco, né? Ele vai pelo caminho de Damasco com praticamente algo que lhe dava todo o poder para matar os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus, né? E no caminho de Damasco nós sabemos que o Senhor Jesus o encontrou, né? E essa passagem, nesse pedaço, eu acho tão interessante que é quando o Senhor Deus fala para Ananias. A Bíblia diz que ele era um discípulo do Senhor, um dos discípulos que ali estavam. E às vezes a gente olha e fala: mas Ananias julgando, né? Eu acho tão interessante, irmãos. Quando eu comecei a meditar nessa passagem, eu falei, quantos de nós não faríamos pior que Ananias, né? Porque eu creio que a indagação de Ananias aqui não foi de julgamento, foi de pavor, de medo, né? Porque ele não conhecia o Paulo transformado, ele conhecia o Saulo que matava os cristãos. Ele não conhecia o Paulo que teve um encontro com Jesus. Ele conhecia o Saulo que matava sem piedade, sem dó. Então aqui, essa indagação dele é: Senhor, o Senhor está me mandando ir diante de um assassino, uma pessoa que mata quem serve o Senhor. E eu achei tão interessante, irmãos, que mesmo ele indagando, quando o Senhor diz para ele, porque no versículo 15, o Senhor diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E o versículo 16 diz assim: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, irmãos, aqui o Senhor está dizendo para ele assim: Ananias, eu estou entendendo o seu temor, eu estou entendendo o seu pavor, só que agora já não é mais Saulo, agora ele é o meu vaso escolhido. Então a situação mudou, e eu quero que você vá diante dele, porque agora ele vai entender o que você está sentindo, esse pavor, esse medo. Ele vai entender também, porque eu vou fazer ele entender o que é ser perseguido agora, não mais o perseguidor. Porque, irmãos, às vezes a gente olha e como Ananias, aqui Ananias temeu, mas quantas vezes nós fazemos como Ananias, mas de uma visão diferente? Eu vou tentar explicar da forma que Deus tocou no meu coração. Quantas vezes nós olhamos para alguém e julgamos que essa pessoa, ela não pode ser salva? Quantas vezes nós olhamos para alguém e julgamos que alguém não pode ser alcançado? Mas não com uma visão como Ananias teve aqui, de um pavor, de um temor, não, mas até de um julgamento. Porque talvez você olhe alguém e diz assim: Senhor, mas ele é um usuário de droga, não tem mais jeito para ele. Ele é um alcoólico, mas ele é isso, mas ele é aquilo, ele vive no mundo da prostituição. Nós já dizemos para Deus que aquela pessoa não tem mais jeito. Só que o interessante, irmãos, que diferente de nós, porque muitas vezes Deus nos dá uma ordem, como Ele deu para Ananias: vai lá e ora por essa pessoa, vai lá e fala do meu amor para essa pessoa, compartilha com essa pessoa aquilo que eu fiz na sua vida. E muitas vezes nós não obedecemos. Ananias não, irmãos. Ele vai, ele foi.
mesmo talvez com seu coração tremendo de pavor, porque ele não sabia exatamente o que ele ia encontrar lá. O Senhor disse para ele: olha, Ananias, é que agora mudou. Aleluia. Mas a gente está falando de uma pessoa, irmão, de um ser humano. Então, muitas vezes, nós fazemos diferente de Ananias. Nós julgamos e não vamos. Nós julgamos e já damos a causa como perdida. Nós julgamos e dizemos: eu não vou até aquela pessoa porque eu vou perder o meu tempo. Eu não vou falar do amor de Jesus naquele lugar porque é perda de tempo. Eu não vou perder o meu tempo entrando na casa de fulano porque ele nem vai me ouvir. Irmãos, eu ouvi testemunhos essa semana, eu falo muito para ouvir, como eu não consigo vir no culto na semana, eu escuto. E eu ouvi testemunho de pessoas que diziam assim: olha, eu estava no bar, e de repente entrou alguém para falar com outra pessoa, e através daquilo que ela disse para ela, um versículo somente, aquilo entrou no meu coração e ficou por meses, por muito tempo. E aquele versículo me fez ir para o culto, e depois que eu entrei naquele culto, eu nunca mais saí. Irmãos, a gente não entende os mistérios de Deus e como Deus trabalha na vida de cada pessoa. Então nós não temos o poder de julgar quem Deus vai alcançar, como Deus vai fazer, como Deus vai agir na vida de alguém. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem escolhe. Saulo, quem era Saulo, irmãos? Saulo matava sem dó, sem piedade, porque para ele estava certo, ele estava defendendo a Deus, estava defendendo a lei, até ele ter um encontro de verdade com Jesus, e entender que não era daquela maneira. E aí quando o Senhor disse para Ananias: Ananias, vai lá, só que eu estou te mandando para Saulo. Saulo, Senhor? Saulo? Então, irmãos, nós não podemos nos colocar no lugar de juízes e dizer: Deus não vai de encontro com aquela pessoa é uma alma perdida. Nós não temos esse poder. Isso não está sobre as nossas mãos. O que está sobre as nossas mãos é vai. Agora, se ele vai ser salvo ou não cabe a mim, não cabe a você. É o poder do Espírito Santo quem vai agir. É o poder do Senhor quem vai quebrar cadeias. É o Senhor quem vai entrar, quem vai fazer, quem vai libertar, quem vai mudar, quem vai transformar. Não é eu, não é você. Não são as minhas nem as suas palavras. Aleluia. Mas há uma necessidade de que nós venhamos estar dispostos a ir, a falar, a abrir a nossa boca, a compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes você acha que o que Deus fez na sua vida é nada, e quando você abre a sua boca e começa a compartilhar, alguém diz: eu quero isso para mim. Eu quero o que Deus fez na sua vida para mim. Então, irmãos, não vamos ser juízes. Sejamos as pessoas que estão dispostas a ir. Mesmo porque Ananias foi. Mesmo temendo, ele foi. Glória. E quantas vezes nós fazemos o contrário? Nós não vamos. Além de nós acharmos a causa perdida, nós ainda não vamos. Então, nessa noite, que assim como essa palavra falou no meu coração tremendamente, que venha falar ao coração da igreja. Amém? Assim, agradeço a oportunidade das palavras da oração.